Fala, tudo bem? Uma honra estar contigo aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de aquecimento do treinamento aéreo do cientista de dados. Tá chegando, hein? Uau! Já agora, dia 23, começa essa parada. Que fera, né? Empolgante essa semana. Foi ou não foi? Cara, incrível, muito conteúdo. E, cara, nesse treinamento, você definitivamente vai descobrir o que você precisa saber, qual é o mapa, qual é o guia, qual é o passo a passo para você ganhar acima de R$ 8.000 como cientista de dados. Então, se você não está inscrito ainda, cara, sua chance, talvez a última, no banner no YouTube, na bio no Instagram, para você definitivamente ficar avisado sobre onde que vai ser, né? A gente vai encaminhar ali o link do evento, vamos encaminhar toda a documentação, projeto que você vai resolver comigo, ainda que você nunca tenha programado na vida. Olha que interessante, né? E já vou dar um spoiler aqui, você vai desenvolver uma solução para atendimento 24/7. Olha que interessante, você vai usar a ciência de dados para trabalhar para você 24 horas por dia. E mais, com inteligência artificial. Olha que fera, né? Então, ó, não está inscrito? Essa é a sua chance. Tamo junto? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou cientista de dados, especialista há 16 anos aqui no mercado e o meu objetivo aqui é compartilhar contigo hoje um tema muito específico, um tema muito importante, que é a dúvida de muita gente. Eduardo, como que eu posso ser contratado como cientista de dados mesmo sem ter experiência? Eita ferro, como é que responde isso, hein? Vou te mostrar, cara. Vou matar a cobra e mostrar a cobra morta para você aqui, visualizar exatamente como é que você faz essa parada. Tamo junto? Bem, primeira coisa, é possível, Eduardo, eu ser contratado como cientista de dados sem ter experiência? Sim, é possível. Não só é possível, como eu vejo isso diariamente no mercado e com os meus alunos. Beleza? Olha só, você já deve saber que a ciência de dados ela é um ramo muito eclético. A gente não tem nenhuma obrigatoriedade que você seja formado em ciência de dados para que você consiga trabalhar como cientista de dados. Tudo bem até aqui? Então, ó, a ciência de dados é um ramo bastante eclético, onde você não precisa explicitamente ter nenhuma formação específica em ciência de dados para atuar nela. Por quê? Porque você já deve ter acompanhado aqui comigo e sabe que a ciência de dados ela é uma conjunção de ciências, né? Então, seria exigir demais que você fosse formado em computação, formado em estatística, tivesse MBA em business para ser um cientista de dados. Você não acha, não? Seria muito complexo. E hoje esse tipo de cargo, ele é extremamente fundamental para as empresas. Escuta isso. Hoje, esse cargo já é extremamente fundamental para as empresas, quiçá nos próximos anos, onde a quantidade de dados, informações geradas ao longo dessas 24 horas que a gente tem no dia só aumenta. E aumenta, sabe como? Exponencialmente. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Tudo graças à própria produção do cientista de dados, à inteligência artificial. A gente cria soluções com vídeos, com imagens, com áudio, com textos, livros. Cara, o trabalho do cientista de dados só cresce. Nós vivemos uma revolução dos dados há pouco tempo, onde as empresas começaram a olhar e ver os dados como um ativo e talvez o ativo mais importante do que o seu próprio core business. Vide as grandes empresas de redes sociais. As empresas de redes sociais são verdadeiros antros de dados. Por quê? Porque conhecem todas as nossas características, sabe do que a gente gosta, conhece tudo sobre a nossa atenção. E a nossa atenção vale ouro. Quem diga aí as redes sociais por serem empresas bilionárias, trilionárias. Então a parada é o seguinte, dado esse volume de informações que são gerados ali por meio dos dados, as empresas perceberam a importância e começaram a investir pesado na criação de armazenamento, estruturação e organização desses dados. Só que nós estamos chegando num ponto onde a própria inteligência artificial mostra que é preciso que alguém faça algum trabalho e tome decisões estratégicas com base nesse trabalho, para resolver o nosso problema pessoal. E aí é que entra o cientista de dados. O cientista de dados olha para o problema ali da empresa, o problema institucionalizado da empresa, e aqueles que eu gosto de falar, né? A empresa quer crescer, quer aumentar faturamento, a empresa quer diminuir custo, a empresa quer expandir seus canais, suas vendas, clientes novos. Então, dado todo esse cenário, o cientista de dados, ele tem o poder
de ajudar com o machine learning, com o deep learning, a fazer trabalhos preditivos para ajudar a empresa a estruturar-se nesse cenário em que a gente vive com inteligência artificial e explosão dos dados. Beleza, Eduardo, mas a gente não já tem a galera de TI nas empresas, a gente não já tem ali os analistas de dados, que hoje são mais conhecidos do que o próprio cientista de dados, a gente não já tem essa galera que trabalha com dados? Sim, só que a gente tem um probleminha. Essa galera, elas têm uma visão um pouco mais tecnologia, infraestrutura, bancos de dados, aquela coisa mais automatizável, por assim dizer. E aquele cara que tinha a oportunidade de trabalhar como um analista de dados, por exemplo, ele era o que estava mais próximo de se desvincular da automação. Só que com essa evolução da inteligência artificial, hoje a gente já vê soluções que automatizam grande parte do trabalho do analista de dados. Você quer um exemplo? Ó, o próprio ChatGPT hoje, se você estiver utilizando lá a versão paga, se eu não me engano, você consegue fazer o upload de um dataset, como eu já mostrei aqui para vocês, e ele entrega um relatório de dados desse dataset. Então, isso é só o começo de soluções que virão para produzir aquilo que é o trabalho de um analista de dados. Então, o analista de dados, ele constrói alguns indicadores-chave, ele constrói dashboards, ele trabalha com conexão com os dados, os bancos de dados, e é aí que entra o trabalho do cientista de dados. Onde que o cientista de dados se diferencia de um analista de dados, Eduardo? É exatamente nesse ponto que eu vou te falar. O cientista de dados, ele tem o conhecimento de machine learning, algoritmos preditivos, deep learning, toda aquela estrutura de trabalhar com inteligência artificial, criação ali de projetos de processamento de linguagem natural como chatbots, divisão computacional como reconhecimento de imagens para autenticação, N outros trabalhos que diferencia de todos os outros profissionais, inclusive de tecnologia. Eduardo, mas isso não é automatizável, não? Cara, olha que interessante como não. A empresa, ela tem os seus próprios dados. Faz sentido ou não? Ótimo. A empresa, ela precisa estruturar modelos preditivos com base nos seus próprios dados para fazer uma inferência sobre a sua situação no futuro, que é isso que o cientista de dados faz. Ele prediz, ele infere, ele faz extrapolações. E aí, o cientista de dados utiliza esses dados para resolver o problema da empresa, coisa que a inteligência artificial não teria como substituir a cabeça do business. Por quê? Porque seria praticamente impossível colocar todos os problemas do mundo dentro de uma inteligência artificial para resolver esse problema. Então, cada empresa, não hoje ainda, né, no dia que criarem aquela IA genérica que responde tudo de tudo, né, aí talvez a gente esteja numa cilada. Mas enquanto isso não chega, o cientista de dados, ele tem a diferenciação de olhar para o business da empresa e, de acordo com as características da empresa, traçar o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo para fazer as extrapolações, as inferências e criar soluções customizadas para a empresa onde ele está. Então, olha só que interessante, isso não é automatizável. Não nos próximos 2 ou, quiçá, 5 anos, mas o trabalho de um analista de dados, aquele cara que só está lá fazendo dashboard, quiçá aquele cara que só conhece uma ferramenta, só conhece o Power BI, Eduardo. Por quê? Porque cada dia surge uma solução nova de BI, gratuita, inclusive. E aí, o que acontece? O cara fica engessado. E aí, ele perde espaço no mercado. Por quê? Porque ele fica praticamente no ócio. Se tem uma solução que substitui o trabalho dele, é aquela coisa que eu falo. Eu trabalhava no Banco do Brasil e há alguns anos eu lembro de entrar no elevador e ter uma pessoa lá, um assessorista lá que falava, qual andar que você quer? 8ª. Aí você... Cara, sumiu esse cargo, não existe mais. Lembra no shopping que você ia lá, pagava o ticket? Agora é só totem, você vai lá, pega lá o cartão, quiçá você nem paga mais, né? Usa o tag lá, o sem parar, e entra no shopping, vai embora e debita no seu cartão. Acabou. Então, eu quero preparar você para você não ser descartado pelo mercado. Inclusive, se você já é analista de dados, cara, tá brincando. Você já tem todo o poder na sua mão
e ainda não sabe manipular esse petróleo aqui, man, então chega junto, cara. Bora aprender a trabalhar com machine learning, com deep learning. Esse é o meu objetivo aqui na ciência dos dados, porque a ciência de dados é aquela arte onde a gente não só analisa os dados de hoje para trás, a gente usa essa parada, usa a IA, machine learning, para fazer extrapolações, para ajudar. Né? Eu brinco que eu falo que é pra gente brincar de bola de cristal, mano, prever o futuro. Brincadeiras à parte, você sabe que essa parada não existe. A gente trabalha com números, a gente trabalha com probabilidades. E, cara, quem sabe essa parada tá com a probabilidade ao seu lado. Já quem não tá, tá correndo risco. E, cara, se tu é que nem eu, tem família, tem filhos, plano de saúde, saca? Tem que pagar a moradia, saca? Tem que comprar comida, tem que se estabilizar, tem uma vida estável, man. Cara, você precisa cuidar do seu futuro. Beleza? Cara, não gosto de olhar o copo meio vazio, não gosto de ser alarmista, mas eu me sinto na obrigação, velho. Sabe? Eu me sinto na obrigação. Por quê? Porque se você tá aqui me ouvindo, é porque você quer me ouvir. Antigamente eu estava num lugar onde eu não sei se as pessoas queriam me ouvir. Quando eu trabalhava no banco, eu falava aos quatro cantos que essa parada toda ia virar, que muita coisa ali ia rolar para automatizar. E nem todo mundo me ouvia, e tá tudo bem. Só que eu queria que me ouvissem. Por quê? Porque eu sabia que ia ter uma porrada de coisa que ia acontecer e que ia dar impacto nas famílias. Eu sabia que ia dar. E eu falava olhando para mim, é claro, né? A gente olha para nossa família e falava: meu amigo, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque daqui um dia a galera não precisa disso aqui. E aí? Você vai ser descartado? Então, eu tô aqui exatamente para compartilhar essa parada contigo, para você abrir os seus olhos. Beleza? E por que mais que eu tô aqui? Porque eu sei que essa parada é fácil, eu sou economista, sempre tive dificuldade de aprendizado, meu relacionamento, assim, nunca foi a melhor das coisas, sempre fui um cara muito técnico, muito ali, né, meio fechado, apesar de hoje estar aqui conversando aqui contigo, na boa, cara, eu era introvertido pra caramba, saca? A cabeça fechada ali, tinha que estar ali muito cartesiana, aquela coisa toda. E o mundo não é assim, mano. O mundo não é assim. Tive que sofrer duras penas e eu tô aqui compartilhando essa parada para que você não sofra a mesma coisa que eu sofri. Essa é a minha missão aqui nesse planeta, para falar a verdade. Quero te ajudar. Na verdade, eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Se você quer ser ajudado, cara, chega aí que eu quero pegar na sua mão. Tamo junto, esse é meu grande objetivo de vida, cara. Eu tô fazendo isso aqui porque eu sei que daqui 2, 3, quiçá 5 anos você vai olhar para trás e vai falar assim: aquele maluco muito doido lá que vestia as roupas coloridas e falava com o microfone todo doido lá, falava que inteligência artificial ia acabar com uma porrada de coisa e a gente ficava meio assim e tal. E ele falava que a gente tinha que aprender para estar do lado daquele negócio que está crescendo, não ser refém dela. Né? Tô te chamando para trabalhar com inteligência artificial, não para ser usuário, não para ser refém. Quem você acha que está ganhando dinheiro? É quem é o usuário da ferramenta ou quem está ajudando a desenvolver as soluções? Fala aí para mim. Não precisa responder não, só na cabeça, vai. Quem você acha? É quem está criando essa parada, né? E você tem essa chance. Eu estou te chamando aqui exatamente para aprender essa parada. Para vir comigo aqui, junto com todos os outros CD Pros que estão ajudando as empresas aí a evitar a demissão, a ajudar no crescimento das empresas, a produzir otimizações, encontrar novos clientes, ajudar a prevenir problemas de saúde. Essa eu tenho uma paixão peculiar, inclusive. Não sei se já te falei, eu estou tocando uma startup com mais 2 parceiros, 2 sócios aqui, e a gente trabalha nessa parada diuturnamente, praticamente, porque a gente acredita nesse negócio. Hoje não dá dinheiro a nossa solução. Nossa solução, ela é deficitária. Por quê? Porque nós estamos gastando tempo e dinheiro para desenvolver essa parada. Mas, quando eu olho para o futuro, e olho e vejo que as pessoas estão cada vez mais deprimidas, ansiosas, tensas, cansadas, dispersas, sem foco, sem propósito, eu não vejo como as pessoas não entrarem num declínio profundo e que necessite de uma ajuda diferenciada. É para isso que eu uso a ciência de dados e a IA para desenvolver soluções que vão ajudar as empresas. Eu e alguns parceiros. Por quê? Porque eu acredito na ciência de dados. Eu tô aqui, não é para vender curso, eu não tô aqui, não é... Cara, isso eu faço por quê? Porque é o meu trabalho, é a minha vida, é o meu compartilhamento. Eu vendo conhecimento, eu transformo a sua vida por meio disso. Por um preço, inclusive, muito razoável. A galera entra, começa a trabalhar, às vezes ganhando 8, 9, 10. Alguns entram assim um pouco mais baixo, 5, 6. Outros, 14, 20. Faz freelas. Beleza? Então a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje.
Tamo junto, beleza? Então, cara, olha só. A experiência do cientista de dados, ela é medida, sabe como, cara? Vou te falar. Eduardo, eu acho que eu já tenho uma suposição. O cientista de dados, ele tem que mostrar que ele é formado numa boa universidade, que ele tem certificações internacionais, é isso, né? Em 1990. Beleza? Em 1990 era desse jeito. Você precisava lá mostrar a sua certificação, você precisava lá mostrar a sua faculdade. Por quê? Porque só isso já era o suficiente para mostrar que você tinha se esforçado um pouco na vida. Só que agora você vira a esquina e tem um bocado de EAD. Na verdade, você está na sua cama, cai um anúncio ali de uma EAD para você fazer uma graduação, uma especialização. E aquilo que era escasso se tornou comum. A demanda é até maior do que as pessoas querem. E o que é comum, você acha que é valorizado? Água, né? Para quem tem água normalmente em casa, água encanada. Cara, é comum. Então, o que está acontecendo com quem tem formação superior, com quem tem certificações? Esse cara está deixando de ser escasso. E aí as empresas, eu faço isso também, quando eu estou selecionando cientista de dados, eu olho e falo, beleza, pô, que legal, cara, que bom saber que você passou por aqui, é importante. Não estou dizendo que não é importante não, beleza? Cara, isso é que transforma a sociedade, é o conhecimento. Sou completamente a favor. Você tem que estudar assim. Hoje, se meu filho quiser e falar, pai, eu quero fazer tal, eu vou apoiar, só que eu vou colocar uma coisinha na cabeça dele. Que é a mesma coisinha que eu quero colocar na sua agora. Presta atenção. Você mostra o seu valor mostrando como que você agrega na vida dos outros. E aí, você mostra o seu valor como você agrega na vida dos outros, na sua empresa, na sua vida empresarial. Como que você está rendendo dentro da empresa? Você ajuda a empresa a crescer com o seu conhecimento? Porque as empresas hoje não contratam mais profissionais pela sua certificação. As empresas não contratam mais profissionais pela sua formação, pela sua graduação. As empresas precisam de experiência. Eduardo, beleza, é exatamente sobre isso que a gente quer falar hoje. Como que eu ganho experiência se eu nunca nem trabalhei, Eduardo? Como é que eu passo por esse processo? E é aqui um exemplo que eu vou te dar. Lá dentro da comunidade CD Pro, muitas pessoas já vêm com algum conhecimento, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um aluno muito bom, o nome dele é Jackson, ele está quase chegando, olho para ele e falo, ele está completamente pronto, é um engenheiro, cara autodidata, é um cara que não tem tempo ruim, aprende o que precisa aprender, né? Eu, quando fazia o nivelamento com ele, já percebi, eu faço um nivelamento com os alunos para aproveitar as habilidades, né? Então, poxa vida, fazer você começar a vida do zero até numa transição de carreira é osso. Você mudar a sua vida por completamente dói. E, cara, eu não quero fazer isso contigo, eu quero fazer você aproveitar aquilo que você já tem de bom. Porque a sua identidade é única, man. Tu pode mudar muita coisa, mas você tem uma identidade aí que vai te ajudar nessa parada. Então eu saco qual é essa parada, olho para você, pega as suas características, pega a sua experiência e traço uma rota para você que eu chamo de SNA, Sistema de Navegação Ativa. A minha experiência é que, quando eu estava selecionando a galera para trabalhar comigo dentro do Banco do Brasil, por exemplo, alguns a gente tinha, né? Eu não fazia essa parada sozinho, a gente sempre fazia em pares, né? Às vezes trazia ali o nosso líder, o nosso representante, mas a gente sentava todo mundo na mesma mesa ali e fazia o processo seletivo, às vezes com uma pessoa, às vezes com várias pessoas. E o que a gente queria capturar era a essência do cara. Era o fator de comprometimento, fator de ser papo a toda obra, fator de integridade, era fator de, cara, para aprender ele tá junto. A gente não tava olhando. Eu muitas vezes dispensei o cara que era ultra PhD, mas o cara não saca, não dava cola, não dava liga. Eu precisava de alguém para me ajudar naquele negócio. Eu falava, caraca, o cara é muito bom, mas ele tinha que ajudar aqui, senão não vai dar bom. Né? E a gente tinha orçamento para tudo, mano. Dentro de uma empresa, uma grande empresa, tem orçamento para tudo. Até ali, profissional. Eu tinha uma cota lá e a gente tinha que selecionar esse cara. Por quê? Porque depois, só no outro ano, ou sei lá quando, a gente ia ter uma oportunidade de colocar uma outra pessoa na nossa equipe. Então era escassa essa parada. A gente tinha que achar o cara certo. Porque senão a gente perdia.
Então, muitas vezes a gente largava o cara que não estava ali, que não queria fazer a parada. Então, ótimo. O que, que a gente fazia? Aí, cara, o que, que acontece? Eu tô contando isso só para dizer o tanto que isso é importante quando você está num processo onde as pessoas estão avaliando o que a gente já é o que a gente não precisa voltar do zero, saca? Por quê? Porque a sua experiência profissional que você já teve em outros lugares também é contado como experiência, ainda que não na ciência de dados. Você sabia disso? É. Então, ó, o problema do business que eu tô te falando aqui agora, e por que que a IA não substitui você, é porque você ainda tem algumas experiências que podem ajudar no desenvolvimento de soluções ali, daquele departamento, daquela empresa. Então eu tô olhando para você e falo, pô, esse cara aqui trabalhou com risco de crédito ali, não sei aonde, a gente também vai precisar disso aqui. Opa, vamos desenvolver soluções de risco de crédito. Ótimo, esse cara vai ajudar com isso, vai ajudar com aquilo, teve experiência nisso. E aí a gente compila você e traça ali um caminho de aperfeiçoamento. Tudo bem? Eu chamo de SNA, é o Sistema de Navegação Ativa. Ativa porque eu tô lá acompanhando, mano. Cara, metodologia ágil. A gente tem que estar junto, olhando para o tempo, porque as empresas, inclusive, é um plusinho se você colocar que você tem experiência com metodologia ágil. Por quê? Porque hoje em dia é assim, cara. Hoje em dia é papum. As coisas acontecem de forma muito rápida. E aí, cara, o que que acontece? Nesse caminho de aperfeiçoamento, eu sei que ele não tem experiência com a ciência de dados e quero colocar ele ali dentro da empresa, dentro do meu hall, dentro do meu ambiente, da minha comunidade, para que ele faça coisas que ele faria se ele estivesse dentro da empresa. Então, esses dias eu estava conversando com um CD Pro, agora há pouco, e o nome dele é Fioravante. Como é que é o nome dele? Ricardo Fioravante, lá do Sul. Moleque muito bom, ninja das galáxias, e eu falei assim, cara, o moleque já tá, sabe, tipo, você pega um pão já meio formado, assim, ó, esse aqui adoro pão, né? Sempre dando, é porque eu tô de dieta de pão, velho, fala sério, né? Mas tá bom. Aí é o que é. E aí eu moldando o Ricardo assim, falei, cara, peraí, o Ricardo eu vou ajudar com ele disso aqui, quer ver? Vou colocar ele num problema, ele tá fazendo mestrado em visão computacional, e eu falei, chega aqui, man. E aí eu peguei um case, que é um case aqui de ponta, onde a gente vê soluções de startups recebendo investimento para fazer esse tipo de trabalho, e percebendo essa qualidade nele, eu falei, cara, vou colocar ele para fazer isso aqui, porque assim que ele terminar, esse projeto já cai no portfólio dele, e ele tem o poder, presta atenção, não só de ajudar uma empresa, mas de abrir a própria. Parou para pensar nisso? Não, né? Eu sei que não. Por quê? Porque a gente não é ensinado a ter mentalidade empreendedora. Aqui dentro do CD Pro, sim. Dentro do CD Pro, eu estou ensinando a galera a ter visão para trabalhar para si próprio, para trabalhar como PJ, para fazer freelancer. Tem galera fazendo freelancer aí, cara. Tem a galera que é muito aberta, que aprende tudo e que, tipo, é peito aberto, né? Eu tenho uma aluna que ela, tipo, era praticamente do lar, né? Então ela, tipo, do lar, tava ali e tal. Ela até brinca, que ela falou assim, Eduardo, você tá transformando uma doméstica numa criadora de chatbot. Olha que louco, mano. Você tem noção do que é isso? Né? Olha o gap cultural que a pessoa tem, mas que quando ela acredita e ela navega no ambiente certo, a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Ela tá no ambiente certo, o que que acontece? Olha o que ela tá fazendo, mano. E isso é freela, mano. E a gente viu, a gente teve uma incubadora lá dentro do CD Pro, porque a gente tem algumas iniciativas onde eu mostro que o CD Pro pode trabalhar como freelancer também para aumentar a sua rentabilidade. Às vezes, a nossa rentabilidade como consultor, como freelancer mesmo, um trabalho normal, às vezes é maior do que o que seria um salário normal no dia a dia dentro de uma empresa, que ganha, de um cara que ganha bem numa empresa. Tô falando coisa de, às vezes, contratos de 20, 50, 60 mil reais. Por quê? Porque o cara pegou um case que, cara, realmente vai ajudar a empresa de uma forma diferenciada. Então, é isso que eu tô falando para você. Isso é a realidade que eu vivo. O que eu tô compartilhando aqui é o que eu vivo. Tá ligado? Então, assim, eu quero trazer você para essa experiência, por quê? Porque quando você tá dentro desse ambiente, ainda que você nunca tenha trabalhado como cientista de dados, sabe o que vai acontecer? Você, no ambiente correto, começa a ganhar essa experiência no decorrer do percurso. E aí, quando chega lá no final, sabe o que acontece? Você vai para um bate-papo e aí você vai perceber, assim como eu fazia com a galera lá, você vai perceber que o que importa na mesa, a experiência que a gente quer, que a gente coloca lá no requisito é, cara, você sabe fazer essa parada?
Já parou para pensar nisso? A experiência que o cara quer que você tenha é exatamente a experiência de resolver o problema dela. Não é simplesmente a experiência de ter trabalhado numa empresa, de já ter sido júnior em outra empresa, pleno em outra empresa, sênior em outra empresa, não. A empresa está preocupada cara, será que eu vou precisar treinar esse cara aqui do zero? Porque se for, eu não quero não. Próximo. É do zero? Não, próximo. E o CD Pro não, o cara tá lá. E aí eu sabendo disso, é claro, eu também tô do outro lado. E eu preparo essa galera para subir lá e pegar esses cargos que tem todo aí, júnior, até mesmo os analistas de dados estão perdendo as vagas para o CD Pro. Sabe por quê? Vou te explicar. Lá na Europa e Estados Unidos, você sabe que é país de primeiro mundo e as coisas acontecem primeiro lá. Né? É o país que investe em economia, em educação, em conhecimento, são os mais prósperos. Fim, ponto. De forma bem resumida, por que acontece primeiro lá e por que eles são os PIBs maiores do mundo. Beleza? O que acontece? Esses países, eles estão percebendo que o analista de dados, ele pode entregar mais do que o que ele já entregava. Sabe por quê? Porque a IA já está fazendo muita coisa sozinha. E aí, sabe o que está acontecendo? Eles estão começando a pedir mais coisa para os analistas. O analista está precisando, a partir de agora, fazer, sabe o quê? Aprender machine learning, aprender deep learning, aprender a construir máquinas preditivas, porque a empresa já tem aquele dashboard bonitinho pronto, já tem os KPIs sendo gerados por IA, já tem as conexões, tudo comprada pela infraestrutura lá do data não sei o que lá, Databricks. E aí o cara tem que fazer, talvez, algumas coisas ali, mas o trabalho preditivo ainda não. E aí ele já tem um analista de dados na empresa. O que ele vai querer? Sobe o nível aí, amigo, sobe a régua. E que mais? E digo mais. E se ele for contratar um cara novo a partir de agora? Ele vai pedir para você aprender machine learning. Ou ele vai exigir que você saiba machine learning. Tu sabe o que é isso? É que ainda que você seja um analista de dados hoje, a régua sobe. E pensando nisso, o que eu faço dentro da comunidade? Tem como a gente saber de tudo? A gente não consegue acompanhar. Eu brincava esses dias com você, não sei se você estava aqui todos os outros dias, mas o cara que desenvolveu o Python não sabe tudo de Python. O Guido Van Russell, sei lá, esqueci o nome dele, Guido Van. Véi, nem ele sabe. Sabe por quê? Porque eu posso estar aqui desenvolvendo um pacote agora que ele nunca viu na vida, usando a programação que ele criou. Eu posso desenvolver uma parada que tem uma funcionalidade e eu vou lá e agrego, subo no PyPy, coloco a documentação bonitinha, fica lá e distribuo para o mundo inteiro. É isso que está acontecendo. No mundo inteiro estão criando coisas novas. A inteligência artificial está cada vez mais desenvolvendo coisas novas para ajudar as empresas. E aí, sabe o que acontece? Caro cientista de dados, a gente tem que escolher algumas coisas. E aí eu instituí dentro do CD Pro o Pareto. Lembra do Pareto, 80-20? Que eu coloco ali 20% do que você precisa aprender para resolver 80% dos problemas da empresa. Porque, meu amigo, se você conseguir aplicar ali o que você sabe para resolver 80% dos problemas da empresa, você vai ser um cara valorizadíssimo. Consegue compreender como tudo isso é importante? Que não basta eu simplesmente falar aqui, ó. Ei, pessoal, vem cá, ó, quero ensinar ciência de dados para você. Toma aqui, ó, estatística aplicada a data science, tem aqui SQL, tem aqui Power BI, ó, que você vai ver aqui o Tableau. Cara, não adianta. Eu tenho que ensinar você a pensar. Eu tenho que ensinar você a compartilhar as ideias do business e aplicar para fazer testes para descobrir se essa parada é bom ou não. Não adianta eu colocar as coisas prontas na sua cabeça, porque as coisas não acontecem assim. As coisas elas acontecem de uma forma muito mais dinâmica. Compreende? Beleza? Então, ó, você vai sentir essa parada na semana que vem. A gente vai falar muito sobre isso. Você vai ver exemplos da vida real que vão transformar a sua cabeça aí. Beleza? Esse é meu comprometimento contigo, tá bom? Beleza. Eduardo, ótimo. E aí, só para fechar aquele negócio do freelancer, para você ter ideia, lá dentro, além de tudo isso, eu ainda instigo a galera, né? Eu coloco alguns compromissos e a galera vai para o mundo, vai resolver problema das empresas do mundo, né? Por meio de competições internacionais. E aí, às vezes, até grana essa galera ganha. Sabe por quê? Porque geralmente essas competições premiam os melhores colocados. Sabia disso? Grana mesmo.
E aí eu tenho alunos que, como o Filipão foi lá, ficou em segundo, quase foi o primeiro. Na virada da madrugada, lá um indiano foi lá e ganhou dele lá, rodou uma parada melhor que a dele, nos décimos de milésimo lá de assertividade, de acurácia, e ganhou. Mas, cara, ele foi lá e ganhou uma graninha. Hoje o moleque é ninja, cientista de dados da Petrobras, saca? Então, assim, são coisas que eu quero convidar você para que você esteja cada vez mais dentro desse mundo que é um mundo de muita oportunidade. Tamo junto? Eduardo, ótimo, já entendi que a experiência que eu preciso comprovar é exatamente a experiência do que eu consigo desenvolver e como é que eu posso mostrar o que eu sei desenvolver, Eduardo? Aí você tem uma parada que a gente chama de portfólio. O seu portfólio, ele muitas vezes é o próprio GitHub, é o próprio LinkedIn, é o seu próprio site, uma estrutura onde você mostra o seu conhecimento. Só que não adianta você colocar e deixar e falar, toma aí, ó, eu vou ser encontrado, e reza lá e fala, vou ser encontrado. Não, a prospecção é ativa. Você vai atrás, você mostra, e tem técnicas para fazer isso. Eduardo, beleza, consegui, me viram, marcaram entrevista, e agora, o que eu faço? Aí você tem um bate-papo comigo, vou preparar você para fazer uma entrevista, para que você consiga ir lá e marcar os pontos, porque eu sei, Eduardo, que você estava lá ajudando a galera, não era? Lá, estava selecionando, então tu tem coisa para me ajudar aí, não tem? É isso, eu pego o cara, modelo ele, preparo ele, e por isso o aproveitamento é tão grande. Tá ligado, velho? Esse é um dos exemplos que eu gostaria de trazer para você, que é exatamente o fato de... Eu lembro que eu estava conversando com o Rubens, né? O Rubens é um grande aluno meu, eu adoro ele, inclusive tem um tempo que eu não falo com ele já, porque ele deve estar trabalhando muito. Hoje é um cara ponta firme, trabalhador, cara 40 mais, é um cara que teve ali todo o seu background considerado para ir fazer a coisa, não foi obrigado a começar do zero na transição, muito pelo contrário, era de uma forma onde tudo que ele tinha aprendido de bom e que servisse foi aproveitado, e tá lá, Rubão, hoje, ganhando um salário digno para sustentar a família, saca? Tipo, eu lembro de uma coisa que marcou meu coração, eu nunca vou esquecer, ele falando assim para mim, Eduardo, eu tentei duas coisas, eu coloquei meu apartamento para vender, porque eu tava lá parado, não deu certo a minha vida de um jeito, e fui morar na casa do meu sogro, ou da sogra, não lembro exatamente muito bem. E, cara, hoje aconteceu, consegui me recolocar, e ele estava feliz que tinha voltado pro mercado, e não precisou vender o apartamento. E eu fiquei pensando, né, da decisão, né, tudo bem que tem coisas que às vezes seria uma forma de vida diferente para ele, talvez ele ganharia se precisasse fazer essa venda, mas eu não sei se você sabe o que é isso, mas esse processo de você se desfazer de grandes investimentos como casas, imóveis, é dolorido, é demorado, você fica inseguro. Então, se você se coloca no lugar dele, você consegue sentir a tensão no coração dele que ele estava passando, mas que pelo fato dele acreditar e hoje comemorar, valeu a pena assim o esforço, a dedicação? Pois é isso que eu quero trazer para você, esse exemplo de que, cara, tu também consegue, você só precisa fazer o que precisa ser feito, tá bom? Uma das coisas que os profissionais mais erram, e essa aqui é importante, beleza? Essa aqui é importante. Uma das coisas que os profissionais mais erram nesse processo de transição e de busca de experiência para ser um cientista de dados é não ter foco ali em para onde que eu quero ir, Eduardo? O que eu quero? Qual é o meu nicho, digamos assim? É uma palavra não muito comum na ciência de dados, né? Mas pensa aí, se o cara quer trabalhar e ele tá montando o seu portfólio para trabalhar no sistema financeiro, cara, ele vai ficar desenvolvendo problemas da área da saúde, colocando coisas no portfólio da área da saúde, marcando entrevista para trabalhar na área da saúde. Não fica confuso? Porque o processo seletivo cabe à entrevista também. Se você está preparado para outra coisa ali e de repente aplica para outra visão completamente diferente, isso não pode atrapalhar você? Então, é exatamente isso que eu queria compartilhar contigo. Esse tipo de trabalho é um trabalho onde a gente precisa realmente ter foco. Se você não tiver foco, se você não parar de ficar querendo devorar todos os conteúdos que aparecem sem estratégia,
você vai cometer muito erro. Você vai cansar também, e aí você vai empolgar aprendendo muitas coisas, mas, tipo, aquilo que é necessário é o básico. Feijão com arroz, é construir o alicerce para você depois construir a torre. Cara, vai ficar, tipo, que nem na areia, né? Ninguém constrói na areia, né? Tipo, vai lá, faz o baldrame bonitinho, depois sobe os pilares. Não é? Faz sentido para você? Faz sentido? Eu acho que faz, né? E aí, cara, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com você é exatamente um exemplo muito prático de como que você pode fazer isso, né? Então, uma das formas de mostrar a experiência, e aí eu queria compartilhar aqui a minha tela contigo, só para que você pudesse visualizar aqui um pouco daquilo que eu quero mostrar para você. Deixa eu compartilhar minha tela inteira, e aí eu vou abrir aqui o nosso querido GitHub, beleza? Abre aí o GitHub, Eduardo. Vou abrir um GitHub, qualquer um aqui, só para você visualizar. Talvez você não conheça, beleza? Talvez você conheça, talvez você não conheça, mas isso aqui é o local que é considerado muito mais do que um local para fazer portfólio, tudo bem? Na verdade, ele é muito, muito mais do que isso. Só que, para o cientista de dados, principalmente aquele que está começando, o mais importante vai ser ele ter um local onde ele possa guardar as suas soluções, os seus projetos, exemplo daquilo que você sabe fazer, para que você consiga mostrar o seu conhecimento. Só que muitas vezes o seu conhecimento ele é mostrado por meio da sua experiência. E a sua experiência aqui na área da ciência de dados, a gente costuma entrar no GitHub e olhar os projetos que você desenvolveu. Então, eu poderia muito bem entrar num projeto seu aqui, imagina, né? Eu vou pegar um exemplo de algum aluno aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pegar um Jackson, para ver se eu acho o meu aluno Jackson, que tem um portfólio bom. Talvez eu não ache o Jackson, mas eu vou pegar um qualquer aqui, tá bom? Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Ver se eu acho alguém aqui do Python. Vou pegar um exemplo qualquer, beleza? Não é meu aluno, não conheço ele, é um exemplo só para te mostrar como que o tanto que isso aqui é importante. Eu entro aqui no perfil do Wave, beleza? Então imagina aí que o Wave é uma pessoa que eu estou selecionando, e eu só quero te mostrar a importância desse negócio aqui. E aí eu venho aqui no Wave e falo assim, ó, o Wave, beleza, cara, o Wave tem alguns projetos aqui. A gente no GitHub consegue subir documentos que vão além das suas próprias características. A gente consegue subir arquivos, inclusive, que demonstram ali a construção de aplicações, de data science, seja lá o que for aqui dentro do GitHub. Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, esse case aqui, ó, que tem uma extensão aqui do Jupyter Notebook, e eu posso visualizar e avaliar o trabalho que o cara fez, para eu chegar e falar, olha, cara, que legal, vamos ver o conhecimento dele. Olha só, cara, estudou pontos de massa, cara, que legal. Olha só, tem um trabalho aqui, analisa os gráficos. Opa, tem um fundamento teórico aqui também, né? Que interessante. Olha só, fez o cálculo ali de distribuição da probabilidade. Olha que legal. Tô sacando. É assim a gente avalia, e assim a gente avalia todo o perfil do Wave. Esse é uma das formas da gente avaliar os profissionais. Então aqui é um excelente lugar para ele fazer portfólio. O que mais? É só isso, Eduardo? Não. Às vezes você tem um site, às vezes você tem um LinkedIn bem estruturado. Tudo isso é avaliado. Você sabia disso? Sei não, né? Não sei se você sabia disso, mas enfim. Então, isso tudo faz parte da preparação de um CD Pro, de um cientista de dados, e a gente está olhando tudo isso. Tá bom? Então você tem que ficar muito ligado em onde você vai mostrar a sua experiência, porque o como você vai mostrar a experiência. Sabe por quê? Porque eu vou conseguir olhar a sua experiência só de olhar aquilo que é a sua amplitude ali de conhecimento e discutir contigo depois de uma entrevista. Beleza, velho? Combinado? Conseguiu compreender essa parada? Cara, olha que hoje a gente viu coisa pra caramba, né? Diz aí, cara, a gente viu muita coisa hoje. Então, ó, a gente acabou de falar de exemplos práticos do que é a ciência de dados, coloquei você lá dentro da ciência de dados. A gente falou também sobre
como que um cientista de dados trabalha dentro das empresas. A gente trouxe ali como é medida a experiência de um cientista de dados. Falamos o que acontece quando não tem experiência comprovada, formas de você mostrar o que você sabe, e vimos os principais erros ali na hora de você querer buscar experiência, como ficar sem foco e ficar louco construindo coisas que muitas vezes faz com que você seja visto como uma pessoa que está meio perdida, que é exatamente o contrário do que você quer, tá bom? Esse exemplo prático é a prática de como as pessoas estão olhando para você, tá bom? Espero que isso te ajude de alguma forma, estou muito empolgado. Se você não está inscrito ainda, corre aqui no banner do YouTube ou na bio do Insta, se inscreve no treinamento gratuito A Era do Cientista de Dados, porque lá você vai aprender a ganhar acima de R$ 8.000 como cientista de dados. Tamo junto, começa na segunda-feira, estou aqui ansioso junto contigo, lá vai ter muita técnica, comunidade, vai sentir um pouco do que é vivenciar essa parada no seu dia a dia, antes mesmo de já ser um cientista de dados. Tamo junto, um beijo, um abraço, uma honra, a gente se encontra em breve. Tchau, tchau, valeu!